O tema de nosso hoje são todos os protestos na China, o redesenho do mundo. Como eu falei, tá? O nosso amigo lá disse que é o seguinte: a Rússia não acaba com a guerra em um dia porque não quer. Tá? Então, baseado nisso, primeiro ponto da nossa conversa de hoje: como a China se utilizará da Covid para arruinar as economias ocidentais? Quer dizer, é o complemento da guerra da Ucrânia, né? Olha só, Rubão, isso aí tem muito pano para manga. Eu quero mandar antes aqui um abraço que eu vi aqui no chat. O Vitor Buriti participando aqui da live através do chat e assistindo a gente a partir de Angola. Um abraço aí. Se tiver mais alguém de Angola também aí, um abração. País que eu amo, país que eu vivi durante 6 anos e meio e com o qual eu tenho uma relação muito próxima e muito profunda. Gosto demais de Angola e sinto realmente muita alegria de poder estar presente na vida dos angolanos e vice-versa. Angola está na minha vida todos os dias. Rubão, a China tem vivido aí uma situação que a imprensa ocidental já incrementou gritos de fora Xi Jinping, fora Partido Comunista. Eu conversei com um diplomata que está na China e ele me falou que não houve nada disso, que os protestos foram com papéis em branco e extremamente organizados. Né? As pessoas lembram bem o que acontece com quem protesta por lá. E quando a polícia chegou, houve a dispersão. Obviamente que para juntar muita gente na China não é preciso muito esforço. Qualquer bairro na China é maior do que muitos países aqui da Europa, né? Então, a imprensa ocidental tenta potencializar qualquer coisa que possa produzir instabilidade, mesmo assim com muito medo, e eu vou explicar por que o medo. Porque a China foi acusada de ter introduzido a Covid-19 no planeta. Isso foi uma acusação grave e injusta, porque não foi verdade. Na verdade, os Estados Unidos da América lançaram a Covid-19 no planeta. E isso ficou provado depois. Com isso, os chineses, sábios que são, não quiseram levar fama sem proveito. E aí, eles pararam a produção naquele período duro e conseguiu estagnar as economias do planeta. E isso é interessante porque os Estados Unidos da América têm como engrenagem da sua economia o consumo. Só que sua máquina industrial está na China. Se a China para, o consumo nos Estados Unidos cai e a inflação é natural, porque há uma baixa oferta e grande busca, e aí gera inflação também pela desconfiança na moeda. E os chineses estão fazendo exatamente isso, se utilizando da Covid, promovendo a campanha Covid Zero, para poder sacrificar ainda mais as economias dos países ocidentais que tentam, por preconceito ou por estratégia, sufocar a China. Então, os chineses certamente não irão passar muito desses protestos que estão sendo difundidos na mídia de um modo geral. E digo até mais, viu, Rubem? Eu digo que apresentar esses protestos ao mundo é uma das maneiras que Xi Jinping está encontrando de mostrar que lá as pessoas têm direito à livre expressão. Fique muito atento a essa subliminaridade aí, porque o chinês não faz nada à toa. Lembre-se que é uma cultura milenar. Tá? Então, um outro aspecto também é que Xi Jinping foi quem tinha avisado há pouco mais de 2 meses que os serviços de inteligência da China já sabiam que alguns chineses tinham sido cooptados por países ocidentais na busca de promoção de primaveras lá na China. Nada impede pensar que essa liberdade de expressão que está sendo dada
lá na China, seja também para identificar esses focos. Quem são esses líderes que foram cooptados? Como eles agem? Para que tudo possa ser sufocado na origem. Porque a imprensa, que ao mesmo tempo tenta dizer que Xi Jinping e o Partido Comunista chinês estão sob protestos dos chineses, é a mesma imprensa que sabe que se houver problema com a economia chinesa, as suas economias estarão num completo declínio. Quem mais vai sofrer com qualquer distúrbio de longo prazo ou paralisação por conta da política de Covid-0 na China? Estados Unidos da América e países europeus. Então, Rubem, se eu fosse essa imprensa burra, que é praticamente um papagaio eletrônico das autoridades ocidentais, colocaria as barbas de molho antes de torcer contra o insucesso dos chineses, viu, Rubão? Perfeito, Wellington. E a gente vê dois destaques aí, tem dois destaques na sua fala. Uma, que a lição da Ucrânia não entrou na cabeça de ninguém ainda, de se perguntar por que a guerra tem esse formato, por que a Rússia não esmagou a Ucrânia, por que a Rússia não atacou um objetivo civil, está atacando a infraestrutura, porque isso daí é uma técnica largamente usada desde tempos imemoriais, tá? De você atacar o seu oponente, não aonde você é mais forte, mas aonde ele é mais fraco. Tá? Isso é arte da guerra, é Sun Tzu. Você ataca aonde ele é mais fraco, não onde você é mais forte. Porque onde você é mais forte, de repente, ele também é forte. Tá? Então, é o seguinte, o campo de batalha leva a isso, a mostrar isso aí. Então, é o seguinte, eles não aprenderam com isso, e agora eles, vamos dizer assim, a desidratação de todo o campo militar na Ucrânia, onde simplesmente todo o armamento ucraniano, que era o exército mais forte em números da Europa, acabou, e todo o equipamento que está indo para lá está acabando. A Rússia está dando de pau, incentivando a sua própria indústria a fabricar mais, dando mais emprego, está fazendo da guerra um negócio, além do petróleo. 90% da população do mundo não está na Europa e nos Estados Unidos. Creiam vocês, numericamente, os fracos, os pobres do mundo, com exceção do Brasil e outros países governados por canalhas de esquerda e canalhas de direita, que perdem o bonde da história. Tirando isso, já descobriram que ninguém precisa carregar 2 ácaros, 2 carrapatos, como a Europa e os Estados Unidos, nas costas. Se vocês querem comer, que trabalhem. Esse é o recado que está vindo junto com a Covid como eles estão usando. E a Europa, por seu lado, os Estados Unidos, eles simplesmente investem cada vez mais em guerra híbrida, em guerra desse jeito, em tentativa de cooptação, em tentativa de revoluções, de guerras internas, porque eles mostraram que no campo militar já era para eles. Game over. Game over no campo militar. Perderam. Perdeu, Mané. Vocês estão conhecendo isso? Já ouviram isso em algum lugar? Então, perdeu, Mané. Perdeu, Mané também. Perderam. Perfeitamente, Wellington. Concordo em grau, número e gênero. E parece cada vez mais que bate aquela tese que a gente fala, que não pode ter um QI acima de 70 para assumir um cargo público. Nem no Brasil, é no mundo. Parece que quando o cara alcança um nível maior do que esse, ele é proibido de participar da política. Tá?